O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta profecia da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, como dizíamos ao início desta celebração, nós estamos celebrando o tempo do Natal, como o tempo da manifestação, da epifania do Senhor. Jesus é a epifania, é a manifestação do Pai. E à luz desta verdade, nós somos convidados a ler esta passagem do Evangelho. Jesus voltou para a Galiléia, onde se havia criado. Veja o que São Lucas nos diz: com a força do Espírito. E assim, a sua fama ia se espalhando. Ele ensinava nas sinagogas, quer dizer, naqueles lugares onde os judeus se reuniam para escutar a palavra de Deus, a Torá sobretudo, e para rezar. E conforme seu costume, ele estava no sábado, ia fazer a leitura, e deram para ele, aqui está escrito, o livro do profeta Isaías. Nós corremos o risco de pensar, à luz do que vivemos, que deram um livro assim, fácil de manusear, um livro que de fato se torna fácil passar as páginas, mas não era assim. Na verdade era um rolo. E para localizar determinada passagem, era um pouco mais difícil do que hoje. Então a pessoa tinha que ir enrolando para cá ou enrolando para lá. O fato é que quando ele entrou na sinagoga, não é? Quando se dirigiu ao lugar, ao ambão, para a tribuna, né? Para fazer a leitura, deram para ele, portanto, aquele livro. Já estava na passagem
que ele acabou de anunciar. Veja, não foi uma coincidência. O Pai havia preparado esse momento para que dessa forma Jesus ali se manifestasse. E diante dos olhos dele estava a profecia de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção, e assim por diante. Jesus é o ungido do Pai. Quando Isaías profetizou, ele falava de Jesus. Essas palavras foram escritas por causa de Cristo. E assim, vejam, enquanto lia, ele fechou o livro, fechou o rolo, entregou ao ajudante, se sentou, e as pessoas tinham os olhos fixos nele. Quer dizer, as pessoas esperavam: o que ele vai fazer? O que ele vai dizer? Tinham os olhos fixos nele, porque as pessoas, no fundo, o admiravam. As pessoas o elogiavam, nós escutamos aqui, não por uma grande capacidade de oratória, porque as pessoas também eram muito simples. Elogiavam porque eram capazes de compreender que o que aquele homem falava correspondia à sua vida, porque ninguém havia falado como aquele homem, e ninguém tinha capacidade de realizar o que aquele homem realizava. Então vejam, as pessoas tinham os olhos fixos nele, e Jesus, de forma clara, e por que não dizer ousada, vai dizer para aquela gente: hoje se cumpriu para vós esta escritura, esta profecia. No fundo, ele queria dizer: olha, Isaías falava de mim, ele dizia que eu ia realizar essas coisas todas aí. Hoje se cumpriu para vós esta profecia. Quer dizer, Jesus é a atualização daquela palavra. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados também agora a entrar no hoje de Deus. Jesus novamente anuncia a palavra no meio de nós. Em cada liturgia da igreja, Jesus atualiza a sua presença na Eucaristia e nos convida a entrar no hoje dele. Às vezes, o que acontece com o cristão? Às vezes ele vive no ontem, preso ao passado, às suas mágoas, às vezes remexendo em coisas que não deveria mexer, às vezes, vou usar uma expressão meio feia, descascando feridas que já deveriam estar se cicatrizando. Às vezes o cristão está ligado ao amanhã, porque é muito ansioso, porque às vezes não sabe sofrer as demoras de Deus, e às vezes não entra no hoje. Nós somos convidados a entender que agora, sobretudo nessa liturgia, nós vivemos um momento especial da história de Deus, da história que Deus vai realizando em nós. Hoje se cumpriu para vós essa profecia. Jesus remeteu-se ao passado, sim, mas atualizando aquela palavra que foi dita antes. E assim Jesus se mostra o Messias esperado. O menino do presépio cresceu, o menino do presépio vai se mostrando, vai se dando a conhecer como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como Deus eterno, com o Pai e com o Espírito Santo. E todos ficavam admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e não podia ser por menos. Queridos irmãos e irmãs, pensemos nisto. O evangelho de hoje está centrado neste versículo: hoje se cumpriu
esta palavra da Escritura. Jesus falou isso na sinagoga, mas Ele está falando agora para cada um de nós. Portanto, vamos agradecer a Deus pela sua presença viva, pela sua presença especial nesta celebração, nesta liturgia, na palavra, na Eucaristia, que daqui a pouco nós vamos comungar, vamos pedir a graça de viver o que aquele povo da sinagoga viveu, que tenhamos sempre os olhos fixos nele, que o nosso olhar esteja sempre dirigido para ele, e isso nós conseguiremos com a intercessão da Virgem Maria, com a Mãe de Deus, que deseja também que a palavra de Deus se cumpra cada dia na nossa vida, na nossa história. E eu termino contando um fato de uma conterrânea que conhecia ela tinha um problema de visão e ela não conseguia ler, é óbvio. E o que ela fazia? Ela se sentava, pedia que alguém colocasse a palavra de Deus, a Bíblia, no seu colo. Aí ela colocava a mão e dizia assim, rezava assim: Senhor, que hoje essa palavra se cumpra na minha vida. E ela nem podia enxergar o que estava ali. Imagine nós, que graças a Deus temos a visão deste mundo. Nós podemos ler, às vezes não lemos. E quem dera se nós pudéssemos rezar com um pouquinho da fé que ela rezava, que se cumpra essa palavra na minha vida. E assim a gente vai se conformando a Jesus, a gente vai ficando mais parecido com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.